Olá a todos, este é o canal História em um Instante. Para quem está me acompanhando, nós estamos falando sobre sujeitos bíblicos, sujeitos históricos da Bíblia. Temos mais de 40 vídeos. O conteúdo deste canal são sujeitos históricos em poucos minutos, em pouco tempo. Você sabe quem foi os fariseus, saduceus e essênios? Sabe não, né? Vai saber agora em pouco tempo. Eu sou o professor José da Costa, professor de História. Falo aqui de Pernambuco. Nós já fizemos 2 vídeos sobre a questão de Israel, surgimento de Israel. Fizemos uma viagem, basicamente, em um contexto histórico e paramos no vídeo passado, você veja meu vídeo passado, no 2º século, e vamos falar sobre essênios, fariseus e saduceus. Já é o 3º vídeo que estamos fazendo agora sobre essa questão dos essênios, fariseus e saduceus. No 2º século antes de Cristo, veja meu vídeo anterior, tem mais detalhe, houve a revolta dos Macabeus. Os judeus estavam sob o domínio dos Seleucidas, nome este que vem de Seleuco, então aquela região ali do Oriente Médio, de hoje é a Judéia, Palestina, que na época não tinha esse nome, estava subjugada ao Império Macedônico. Morrendo Alexandre o Grande, ficou com Seleuco, então a dinastia dos Seleucidas. E o Matatias Macabeu, junto com seus filhos, 5 filhos, ali na Judéia, promove uma revolta contra o helenismo, a helenização, que era basicamente a imposição da cultura grega a todos os povos. Neste contexto surgem os essênios. Quem eram os essênios? O nome significa médico, aquele que cura. Um grupo que viveu 2º século I até a época de Cristo. Embora a Bíblia não fale claramente nos essênios, embora Jesus não cite diretamente os essênios, visto que cita muitos fariseus e saduceus, não os essênios, sabe-se, no entanto, que este grupo vivia em Israel na época de Cristo. Década de 40, em 1947 especificamente, foi achado em Qumran, as cavernas próximas ao Mar Morto, uma série de pergaminhos, vários pergaminhos, potes, um total de 11, se eu não me engano, 11 potes. Um pastor de ovelhas, procurando sua ovelha, encontrou acidentalmente 11 potes, e dentro dos potes havia pergaminhos, principalmente do Antigo Testamento, livro de Isaías, Salmos, Pentateuco, e havia também regras da comunidade essênica, que eram regras muito rígidas, normas muito rígidas. Não essênios, aquele que cura, são também os acidins, os separados, os santos, os mestres da moralidade. E foi achado esses manuscritos. Aliás, uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX foram essas do Mar Morto. Sabia disso? Os manuscritos do Mar Morto, 1947, em Qumran, próximo ao Mar Morto. Então, quem eram os essênios? Os essênios, grosso modo, eram um grupo religioso que surgiu nesse contexto de helenismo, de helenização, se opunham ao império, à helenização imposta pelos Seleucidas ali em Israel. E os essênios, eles na época de Jesus eram muito rígidos em suas normas. Eles viviam de uma separação do mundo exterior, não praticavam comércio, não gostavam da luxúria, praticavam banhos rituais, viviam da lei estrita de Moisés, da guarda do sábado, não se casavam, viviam numa espécie de pureza racial e uma espécie de separação dos demais, para não ter contato com as demais pessoas, com o mundo, porque isto para eles eram santidade, eram ascetas, eram sectários. Temos aqui, por exemplo, algumas regras da comunidade essênica, algumas características. Não gostavam do comércio, praticavam as restrições alimentares,
eram contra o templo, visto que eles diziam que a elite judaica de Jerusalém, os saduceus, estavam absorvendo demais o helenismo, a cultura grega, praticavam o ascetismo, aquela santidade de separação, para não se contaminar, viviam de modo frugal, praticavam banhos rituais, banhos de purificação todos os dias, não gostavam da luxúria, não praticavam comércio, não se casavam e não evacuavam no sábado. Não me perguntem como isto era possível, mas eles não evacuavam dia de sábado para não trabalharem. Como diz aqui no Nordeste, imagine uma diarreia braba nessa turma, em dia de sábado. O que é que eles faziam? Mas deixa isso para lá. Então eram os essênios, era este grupo que foi destruído no ano 70 pelo Império Romano, foram dissipados e antes de morrerem, muitos se suicidaram, esconderam em Qumran, nas cavernas de Qumran, estes manuscritos valiosos. Alguns dizem que Jesus era essênio, impossível, isso é loucura. O que Jesus não era, era essênio. Jesus chegou a dizer, chegou a curar no sábado. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Jesus não praticava restrições alimentares. Aliás, está escrito, né, que contamina é o que sai, não o que entra. Jesus não praticava uma pureza ritual, banhos rituais. Aliás, foi acusado pelos fariseus de andar com publicanos e pecadores. Então, obviamente, Jesus não era essênio, muito menos João Batista. Também alguns dizem que João Batista era essênio, mas João Batista tinha a missão de ensinar ao povo de Israel que não vivia enclausurado no deserto, em um local confinado no deserto, como se fosse uma confraria, para não ter contato com os demais. Aliás, ação que muitos hoje cometem. E Jesus era santamente humano e humanamente santo. Então Jesus, obviamente, não era essênio. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. No próximo vídeo vamos dar continuidade falando sobre fariseus e saduceus. Hoje estou sozinho aqui, estou aqui administrando a câmera. Época do carnaval, minha filha que sempre me ajuda saiu, foi para casa de familiares e estou sozinho aqui, por isso que eu vou mexer na câmera daqui a pouco. Então compartilhe este vídeo, o conteúdo do vídeo é muito bom. Você que já assiste, que já é inscrito, ative o sininho para receber notificações, compartilhe, porque este é o canal História em um Instante e o conteúdo é bom demais. Um abraço e um beijão para vocês.